Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Fatos e Boatos. Hoje nós temos como convidado aqui meu grande amigo e empresário Adriano Merlin. É uma satisfação tê-lo conosco aqui no dia de hoje para a gente poder debater um pouquinho de nossa cidade. Gostaria que você se apresentasse à população, embora que você é bem conhecido, mas que trouxesse a sua saudação ao povo. Como é que tá, Aparecido? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a equipe toda, né? Aqui na Roda de Fatos e Boatos. E para a gente é um prazer estar conhecendo o teu estúdio, cada dia mais bonito, né? Elegante e também aí com equipamentos de ponta, né? A gente está procurando fazer o melhor. Nossa cidade merece, né? A nossa cidade merece e a gente tem que apresentar o que a gente tem de melhor. Assim, eu sinto honrado cada vez que eu posso falar contigo, porque você também é um empresário que tem procurado trazer o de melhor que você pode oferecer à cidade, porque você reconhece que a cidade merece, não só o centro da cidade, mas os bairros também de São José dos Pinhais merecem. Por isso que eu tenho a satisfação de poder recebê-lo mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. A nossa cidade que agora, por poucos dias, passou por uma enchente muito grande e eu sei que tu acompanhou muitas pessoas sofrendo por aí. E o que nós poderíamos fazer para dar uma melhor atenção a essa população que vem sofrendo com as enchentes de São José dos Pinhais? Olha, eu acho que o que tem que se fazer, se tem projeto, tem que se colocar em prática, né? Eu não vou falar para você que eu tenho rodado aí pela extremidade da cidade, porque eu vivo nas extremidades da cidade, então a gente sabe do dia a dia, né? Locais como Jardim Independência, a Grande Borda do Campo, São Marcos, Rio Pequeno, Quissizana, Grande Quissizana, a Grande IP, a Grande Guatupê, o Cristal, hoje o grande afetado ali, Jardim Modelo. Então, assim, definitivamente, há um ano atrás, né, exatamente há quase um ano atrás, vai fazer agora em dezembro, nós tivemos realmente uma grande enchente na cidade, na qual as pessoas dessas regiões perderam muitas coisas. E agora nós estamos no momento de chuvas novamente, né? Já é sazonal isso sempre acontece, e a gente consegue ver muita gente do poder público rodando essas regiões, eu nada contra, né? Mas levando marmita, levando ONGs se reunindo para levar comida, e assim, como eu te falei, não tenho nada contra isso. Muita gente fazendo vídeo, postando nos seus feeds aí de Instagram, de Facebook. Eu acho, assim, muita gente se aproveitando da situação e da desgraça alheia, vamos dizer assim, né? Mas definitivamente eu não consigo enxergar ninguém falando, tal projeto já está entrando em andamento, a coisa vai começar a acontecer, o maquinário já está entrando em operação, fomos em Brasília, buscamos o recurso porque o projeto tal iniciou-se há 2 anos atrás e agora está entrando em operação. Eu estive por um período, né, nesta gestão, tive a oportunidade de trabalhar no poder público, sempre fui do setor privado e neste momento eu estive no setor público, saí faz 6 meses e estando lá eu vi com os meus olhos que a coisa na situação no meio público, ela anda muito mais devagar que no meio privado. No privado, se a gente quiser amanhã terraplanar um terreno, assorear um rio, ou lá meter uma máquina no teu terreno, abrir que nem, por exemplo, o cara tem uma chácara, vai lá e abre um tanque de peixe, né? Desde que esteja com as documentações em dia, tudo ok, é rápido. Faz, coloca o maquinário e a coisa acontece. No meio privado, requer projeto, tem que passar, né, por todo por órgãos, às vezes, federal, estadual. Então, assim, a coisa é demorada. Mas ela sai.
ela acontece desde que esteja andando os projetos e a visualização esteja nas prioridades. E o que eu mais tenho visto, né, que as prioridades da cidade não têm sido visto, né? Então, assim, é fácil agora ficar todo mundo aí se unindo, levando, né, mantimento, levando comida, indo lá na casa das pessoas, filmar. Eu mesmo estive lá, né, no Jardim Modelo, falei com algumas pessoas, até porque a gente tem colaborador da nossa empresa que moram nessas regiões. Teve uma colaboradora ali em loco também, que a gente foi lá, ela até pegou o caminhão do cunhado dela, deixou na frente da casa, e a gente foi ver a situação, porque a água estava subindo realmente aquele dia muito rápido, e como aconteceu da outra vez, que pegou a metade da casa dela. E andei por ali pelo bairro e tal, mas não saí filmando, nem colocando em feed, nem colocando no Facebook, até para não expor as pessoas. Mas o que eu vi, que as pessoas, a maior reclamação delas, que não é o problema levar a marmita, levar a alimentação, é definitivamente, Aparecido, resolver o problema. Definitivamente, um dia como hoje, por exemplo, você pega um dia chuvoso como está, né, no dia de hoje, ou na semana que se passou, na semana ali do Dia das Crianças, é que as pessoas consigam dormir tranquilamente em casa, porque ela vai para casa e não consegue dormir, porque eu vejo pessoas relatando lá que às vezes está na cama e está passando a mão assim no chão para ver se a água, acorda com aquilo, sonhando, para ver se a água não está entrando dentro de casa e acabando com todas as suas coisas, as suas conquistas. Então, assim, definitivamente, nós temos que trabalhar nessas prioridades, né? E é isso que eu não vejo acontecer aqui em São José dos Pinhais. É até interessante, Adriano, porque assim, nós temos um ano inteiro para nós pensarmos nesse projeto, nessa situação. E por que é que nós só lembramos quando a enchente chega? Isso me admira ao ver vereadores saindo por aí fazendo filmagem. Tiveram o ano todinho para ver isso. Olha, eu dou um exemplo do São Marcos. São Marcos, o ano passado deu enchente. Esse ano não deu, porque preveniram, vieram abrir as valetas, drenaram, a água saiu. Agora, as outras regiões não foram atendidas, não foram contempladas com isso. Eu acho que há uma necessidade muito grande, claro, de nós darmos a atenção agora no momento das enchentes, mas a gente teve tempo, a gente tem tempo para analisar isso. As coisas parecem que não andam, parece que só na hora que nós levamos o choque é que nós lembramos que o povo está perecendo. Pois é, e eu acho assim, Aparecido, que em São José dos Pinhais, já não é de hoje, já é de muito tempo, que vem tapando o sol com a peneira. E não é por falta de colaborador, né? Porque até a prefeitura, o tempo que eu tive ali, eu fiz muita amizade e eu vejo que tem muitos colaboradores públicos, inclusive funcionário público, capazes. Pessoas boas ali, tem bons arquitetos, tem bons engenheiros, pessoas capazes. O que precisa, talvez, é realmente, porque eles são direcionados por pessoas, né? Normalmente eles têm chefes, tem diretores, tem pessoas que os colocam a fazer certas execuções. E existem projetos também que estão na gaveta há muitos anos. De repente tem que colocar esses projetos e realmente dar prioridade, né? Então tem coisas que tem que ter prioridades. E quais são essas prioridades? Né? Ver definitivamente quais são. E eu acho que hoje a questão do afavelamento da cidade, o aumento de pessoas, né, em situação irregular, está aumentando a cada dia mais. E nessa gestão aumentou demais. Isso era uma das coisas que eu já comentava com a prefeita, que era algo intrínseco assim, que tinha que ter um olhar, né, cauteloso para isso. E agora está acontecendo aí. Né? E as pessoas às vezes falam, mas só acontece com gente irregular. Esses dias até vi um vereador postando aí, e algumas pessoas também, em situações de pessoas com IPTU na mão e a casa enchendo de água. Mas essas pessoas também que acabam, Aparecido, entrando na situação de morar numa área irregular, não é maldade. Sabe, tem gente com maldade? Tem gente com maldade, tem gente que já foi indenizado, voltou de novo, faz de sacanagem, né? Mas não é a grande maioria, a gente não pode generalizar. São pessoas que não têm condição, meu. As pessoas, grande maioria, São José dos Pinhais hoje é habitado por uma grande população que veio do norte pioneiro, né, que veio do sudoeste do Paraná, que veio de outros estados, tem muito nordestino, tem muita gente na cidade que às vezes vem aqui aventurar,
né, atrás de uma vida melhor, até porque nós somos uma cidade próspera, né? Nós somos uma cidade, o terceiro polo automobilístico do Brasil. Nós somos uma cidade que está aumentando cada dia mais industrialmente. Então as pessoas vêm buscar uma nova oportunidade. Só que elas chegam aqui e se deparam, às vezes, com algumas situações e acabam caindo nesses eixos e não conseguem pagar um aluguel, muitas das vezes, até se colocar no mercado de trabalho. E o que acontece com essas pessoas? Elas vão para o estado de vulnerabilidade. Se você for visitar hoje essas periferias que estão se crescendo em nossa cidade, você vai ver lá que tem gente trabalhadora, Aparecida. Tem gente lá realmente que por necessidade está lá. Não é por sacanagem, não é porque quer afetar o poder público, não é porque quer ganhar um terreno de graça ou um apartamento de graça. Mas o que se precisa? Se precisa ter o acolhimento dessas pessoas, precisa ter responsabilidade dentro hoje de uma secretaria, por exemplo, de habitação, que a gente vê na gestão que já está no 4º ou 5º secretário, e às vezes ali o grupo de pessoas que está ali trabalhando não consegue ter uma efetividade no seu trabalho, né? A gente vê uma secretaria dessa que passou-se quase 3 anos e não foi uma vez para Brasília, na qual agora a gente vê um governo federal, né? Eu não sou de direita e nem de esquerda, eu sou pelo certo, eu sou pela frente, eu sou, né, sempre no olhar do progresso do nosso país e da nossa cidade, mas querendo ou não, nós estamos agora com o atual governo que investe muito no setor da habitação. E eu faço juros agora e pergunto se alguém esse ano foi visitar o Ministério da Habitação levando algum tipo de projeto da cidade para realocar pelo menos uma parte dessa população que está em estado de vulnerabilidade, realocando em algum projeto governamental que vem através do governo federal para que eu faço aqui que venha alguém ao vivo aqui dizer que está sendo feito algum elo e algum tipo de conexão para que realmente essas pessoas saiam desse estado de vulnerabilidade. Ali no Jardim Modelo, por exemplo, não adianta ficar enganando as pessoas. Tem locais ali que elas não vão poder regularizar. Está embaixo da torre da Copel, está embaixo de uma situação altamente de vulnerabilidade próximo de um rio e também debaixo da torre da Copel. Não tem como legalizar aquilo dali, entendeu? Só que ele foi populacionando de uma forma que tem dezenas, centenas de famílias ali. Entendeu? Então, assim, qual que era a prioridade? A prioridade, anteriormente, era ter cuidado dessa região e não ter deixado habitar. Agora já está habitado. E não é pouco tempo, já é bastante tempo. Vai se fazer o que com essas famílias? Vai chegar chutando todo mundo ali? Não é assim que vai se fazer. E nós temos áreas federal. Tem área federal no município. Área federal que tem condição de se fazer um bom condomínio. E outra, eu já conheci ONGs e órgãos do governo federal que não é nem ligado ao governo federal, que são particulares, ONGs que faz a travessia entre município e governo federal, que capitaliza recurso e eles mesmos constroem. Existe casos em São Paulo. Eu não sou da área, não fui secretário da pasta, não era a minha responsabilidade. Quarta-feira vai ter um pessoal de São Paulo que nós vamos estar tratando exatamente sobre esse assunto aí. Mas eu estive em Brasília e inclusive conversei com um deputado federal, né? Até fiz aí fotos com ele e tal. Não postei nas redes sociais, porque se eu postar, os caras vão ficar falando que eu sou esquerda e blá blá blá. Mas é um cara que realmente tem muita inteligência nessa área de casas. Imagine São Paulo, né? Se São José a gente acha que tem problema, vamos para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que a gente vai ver o que é ter problema na área social de Minha Casa, Minha Vida, de realmente entregar uma casa na ponta. Então, assim, São José está muito... Desculpa falar, mas está muito fácil de resolver, né? É fácil falar quem está de fora. Não é que eu estou criticando, é porque é fácil criticar. Não, né? Mas eu concordo Mas eu acho assim que realmente, definitivamente, nós temos várias pessoas do poder público, tem 21 vereadores, nós temos secretaria especializada, nós temos uma prefeitura municipal,
Uma prefeitura que não tem pouco valor financeiro, ela tem capacidade financeira. Nós temos um grupo de empresários da cidade que paga muito imposto para o governo federal e para o governo estadual. E esse imposto, ele retorna para nós. Mas tem que bater na porta deles com projeto. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Então, o que você tem que fazer? Se é prioridade, faz um grupo de contenção, pega a secretaria com bons olhos, coloca mais colaboradores lá dentro, de repente traz um grupo, né, se for o caso, se tiver que fazer uma contratação externa, não sei o que se pode fazer, mas coloca como prioridade que no próximo ano a gente não passe pela mesma situação sem ter colocado um projeto no governo federal e no governo estadual. Eu não estou falando nem, de novo, venho aqui para falar, nem de A e nem de B, mas eu sou construtor e a gente teve a oportunidade de construir muito em Ponta Grossa. E chegou um momento em Ponta Grossa que o Minha Casa e Minha Vida ficou inviável. De tanta casa que na época do governo Dilma, ela entregou lá em Ponta Grossa. Foi a maior entrega, foram quase 2.000 casas entregues só em Ponta Grossa. Eu vi com os meus olhos. Mas, mérito do governo A ou do governo B? Não. Mérito da prefeitura, daquele momento que correu atrás, que levou os problemas, que levou a cidade os problemas que tinha social, que levou projeto e entregou ao governo federal, bateu na porta, fez via sacra, pegou avião daqui direto Brasília, Brasília para cá, daqui Brasília, Brasília para cá, via sacra, batendo no ministério, cobrando o ministro, cobrando diretoria, cobrando com a par, enfim. Aí a coisa acontece. Então, mas aqui, ó, o que eu vou te falar? Quando nós começamos no governo dessa atual gestão, até uma pessoa me cobrou semana passada, porque eu tive lá no modelo. E a pessoa me falou assim, me mandou uma mensagem no privado, que eu fiz uma postagem e tal, mas a postagem o que era? Que os empresários da cidade pudessem se solidarizar naquele momento e pudessem ir lá e ajudar as pessoas, né? E a gente ficasse a postos porque a chuva estava aumentando e de repente o modelo poderia acontecer aquela mesma coisa que aconteceu um ano atrás, em dezembro do ano passado. E eu fiz o vídeo, né? Vídeo esse que deu uma repercussão, que graças a Deus chegou, eu acho, na prefeitura, que depois atendeu o pessoal do modelo, foi muito legal, acho que não foi só meu vídeo, foi vídeo de várias pessoas, e acaba que você tem um grupo que você influencia, tem pessoas que você influencia, né, por a gente ser nascido, criado, ser comerciante da cidade, então assim, foi legal, eu acho que foi positivo, né, não fiz por demagogia, não fiz por nada, mas cabe ao poder público sentar e fazer projeto. Mas só que a pessoa mandou no privado, falou assim pra mim, você teve lá 2 anos e não resolveu o problema. Primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, realmente eu tive 2 anos e 5 meses. Primeira coisa que eu quero te pedir, se eu te pedir o seu voto, eu não sabia quem era, ela tinha mandado no privado pra mim, no meu WhatsApp. Eu falei assim, a primeira coisa que eu quero te pedir é desculpa se eu pedir seu voto. Quero pedir perdão, porque agora a primeira coisa que eu tô fazendo, Caetano, é passando nos lugares e pedindo desculpa aonde eu pedi o voto. Faz justo. Eu tenho a hombridade de falar, eu errei. A gestão hoje não me representa, não me pertence, né? Nada contra pessoal, não é isso, nada contra pessoal, mas é contra mesmo aquilo que eu acreditava, a coisa não aconteceu. E o que eu falei para ela? Eu sei que você está revoltado porque há 2 anos atrás foi um grupo de pessoas no Jardim Modelo e fez uma inauguração de um tal de investimento de 40 milhões de reais que seria para aquela região. E eu falei para ela, olha nas fotos, nas redes sociais, que você vai ver que eu, como secretário naquele momento, eu não fui. Porque eu não concordava. Porque assim, você fazer uma inauguração daquilo que não vai ser feito nada, eu tô te falando hoje porque já se passou os quase 3 anos. Correto. Né, daquele palco que fizeram. Eu ainda questionei. E eu, como ali secretário naquele momento, e talvez eu acho que é um dos problemas de eu não estar na gestão hoje, que eu sempre era uma pessoa que fala, gente, vocês vão fazer isso daí, prefeita? A senhora vai fazer essa inauguração? Nem tem nada concreto do que vai acontecer. Né? Existe um empréstimo. Definitivamente eu não conheço bem ao certo como que é, porque eu não era detentor da pasta, eu não era o secretário da pasta,
Mas até então, eu queria saber, né? Fui a fundo em algumas situações para saber o que estava acontecendo, porque eu fazia parte da gestão. E tudo que é de bom da gestão, se acontece e dá certo, mérito de quem está lá. Se dá errado, pau para todo mundo. Então, realmente, né, hoje dou minha mão à palmatória. É uma coisa que não deu certo, mas quero deixar bem claro que eu não concordava com aquela inauguração. Já se passou quase 3 anos, as coisas são burocráticas, dentro daqueles 40 milhões que é emprestado da Caixa Econômica para fazer a revitalização, existem vários processos dentro do contrato. Tem que fazer cadastramento, depois do cadastramento, daí ver a avaliação de cada terreno, e barari, barará, e daí ver a situação de cada um. Daí você pode regularizar e fazer o asfalto, porque ele está em área que é própria regular. Tem outros que não, que estavam em área totalmente irregular. Então, assim, viu, não saiu. Vai fazer quase 3 anos. E daí o que acontece? A chuva vem, porque a chuva vem, é a natureza. Nós estamos a cada dia terraplanando, nós estamos construindo, nós somos, né, o ser humano, nós somos igual a formiguinha. Nós ficamos mexendo e remexendo na natureza. Mexendo, remexendo, faz uma ponte, faz um novo prédio, faz uma nova construção. Uma hora a natureza vai repelir. Se você não fizer as contenções adequadas, né? Se você está desviando o curso de rio, se você está segurando uma contenção lá na frente, se você fez chegou uma nova empresa de logística, você foi lá e abriu para ela o direito dela fazer existe isso lá na 277, uma empresa que foi liberado para ela fazer junto à 277, eles fizeram ali aquelas barricas de contenção ali de água? Não, quando você sai da rodovia e anda numa paralela, como é que fala? Uma rua paralela ali, né? Uma marginal. E essa marginal, ela anda mais de 100 metros para entrar dentro da empresa. A própria empresa fez essa obra. Só que tudo isso, se você for lá agora, você vai conseguir enxergar que aquilo está contendo a água. E essa água vai segurando. E ela vai segurando. E daí ela vai barrando. E daí saiu os prédios que inauguraram ali atrás do onde vai ser o novo terminal. Que não foram poucos prédios, agora foi liberado, já está começando gente a morar. E vai contendo essa água. Hoje ela voltou tudo lá para cima, automaticamente, eu estou falando assim, no meu pouco conhecimento. Mas ele acabou o quê? Que encheu o Jardim Modelo. Entendeu? Estou falando a grosso modo. Para a gente ter lamentável. Então o que teria que estar fazendo? Assoreando. Teria que estar fazendo, provavelmente, uma contenção que nem foi feito. Por que a cidade de Jardim nunca mais encheu? Porque teve um prefeito, na época, chegou e resolveu. Resolveu a parada e acabou. Era um problema a cidade de Jardim, ninguém queria morar lá. Quem é antigo da cidade de Jardim sabe do problema que era a cidade de Jardim. E hoje tem até bomba lá, você vai lá e liga. Você liga assim na tomada, a água tira de um lado e joga para o outro e automaticamente esgota aquela água e não enche mais a casa de ninguém, né? Aconteceu esses dias ali porque não tinha ninguém para ligar essa bomba. Daí foram lá e tal, enfim. Então, assim, se fizer projeto, se projetar, se pensar antes, se a coisa acontecer, ela não vai estourar lá na frente, entendeu? O que não está acontecendo em São José, talvez sejam essas prioridades. E é uma coincidência, você tocou no assunto de habitação, vou te cortar um pouquinho aqui e voltar na área da habitação, que é uma situação que ocorre drástica na cidade. Semana passada nós tivemos uma ocupação do grupo MMP ou MPM, que é Movimento Pró-Moradia, que ocupou uma área aqui próximo ao Afonso Pena. Eu fui lá para nós entrevistar, juntamente com o companheiro, nós fomos lá entrevistar o pessoal e perguntamos para o moço, tá, vocês se organizaram e vieram aqui. Da onde vocês vieram? Nós viemos de Curitiba, de Araucária, Piraquara, Pinhais e São José dos Pinhais. Qual o motivo dessa ocupação de vocês? Ele disse, olha, o que nós queremos aqui é chamar a atenção do município para uma conversa sobre habitação. Ora, que vergonha! Nós temos uma secretaria de habitação
e que está inchado. Inclusive, eu, sexta-feira, fiz uma solicitação à Secretaria de Habitação. Eu pedi que eu queria informações sobre projetos em andamento, projetos futuros, áreas que o município tem, convênio com o governo do estado, com o governo federal. Eu pedi a lotação de funcionários, porque uma secretaria, o que é a Secretaria de Habitação numa cidade que não faz habitação? Porque eu tive informações, porque eu fiquei muitos anos fora daqui, que aquelas casas do Jardins Aula são do governo federal, que aqui o antigo, como é que é, da Serra aqui, como é que é? Serra do Mar. Serra do Mar, isso, Serra do Mar, foi obra do governo federal. Tá, e o município, aonde é que entra nisso? Aí nós temos uma área, onde era para ser a linha férrea, onde foi ocupado, que a União passou para o município para habitação, e o município simplesmente sentou em cima, trocou de secretário, mais um secretário, segundo secretário, eles não nos respondem, e eles se preparem, porque eu vou para cima agora, eles não nos respondem nada, não tem projeto, o povo precisa de habitação. Caramba, nós viemos numa cidade ainda onde há paz, que eu me lembro quando, há uns anos atrás, que eu morava ali no Jardim IP, quando houve a ocupação do Jardim Alegria. Se não tivesse ocorrido aquela ocupação, a população não teria aquelas... Porque não parece-me que não faz parte da cultura de São José dos Pinhais a habitação. Isso é preocupante. Então, o próximo governo tem a necessidade de começar a pensar na população. Precisa criar projetos. Caramba, se não dá para fazer em 4 anos, que eu acho muito difícil... Hoje nós temos um governo voltado para a classe menos favorecida. Foi aberto novamente Minha Casa Minha Vida, está à disposição. Eu volto e faço uso das tuas palavras. Não vi falar que a secretária de Habitação ou alguém saiu daqui do município e foi a Brasília atrás de habitação. Meu Deus do céu, eu estive olhando agora esses dias. O NVL esteve em Ponta Grossa entregando obras ali, trazendo recursos de Itaipu para Ponta Grossa. Tá, e o que é que nós temos aqui? O que é que veio para São José dos Pinhais? Eu vejo assim, que quanto mais pior, parece que é melhor aqui. Quanto mais o povo estiver na miséria, parece que se elege mais fácil essa gente. Então, Adriano, eu acho assim, o que nós precisamos para agora, com urgência, é de uma gestão. Porque nós temos prefeito, nós temos secretário, mas não temos gestão. Quem sabe um administrador que venha administrar a cidade, um empresário que consiga administrar empresas, que venha administrar São José. Porque, infelizmente, é assim, sai o meu compadre, entra o outro compadre. Sai aquele compadre, entra outro compadre, e assim, as mesmas pessoas estão sempre juntas. É muito interessante. Os barão, como muitos diziam, os barão da política, e agora estão todo mundo junto novamente. E no desespero para manter o poder novamente. Então, assim, eu sei que você não está na gestão, esteve na gestão, estava em uma pasta que não diz habitação, mas você não é bobo. Você é construtor e você enxerga a realidade, porque até você veio, iniciou lá de baixo com a gente, na região do Grande Guatupê, e sabe das dificuldades. Ali o IP vivia cheio de água também. Caramba! Parece que nada mudou durante toda essa gestão, dessas gestões. Trocaram de prefeito, entrou novos prefeitos e a população continua desesperada. Então, eu concordo e faço minhas tuas palavras. Há uma necessidade, com urgência, que se crie projetos dentro dessa cidade. Porque eu acho assim, olha, se fosse eu o candidato a prefeito, ou fosse concorrer a prefeito, eu começaria a pensar, um secretário que não corre atrás de recursos, não serve para ser secretário. Eu acho que já passou da hora esse cabide que é a Secretaria de Habitação acabar. Gente, uma Secretaria de Habitação que não faz nada, só dá emprego para os amigos, Adriano. Eu acho que está na hora de acabar essas coisas aí. Nós precisarmos de vir uma ONG de fora para chamar o nosso município a discutir habitação. Isso é vergonhoso. Eu falo porque eu estive. Eu tenho as matérias, está comigo. Eu e o Fabiano fizemos as matérias. Inclusive, na quarta-feira nós vamos colocar essas matérias. E como disse vocês, existem tantas ONGs que estão à disposição aí para conversar, para ajudar a administrar a habitação ou construir casas.
E o município, infelizmente, nada tem feito ainda. Eu acho que existe um retrocesso muito grande em nós. Nós precisamos, nós, eleitores, eu agora quero falar com todos os eleitores, nós, os eleitores, nós precisamos escolher melhor os nossos representantes. Estamos aí mais 3 anos perdidos. Parece que vamos caminhar para mais 4 anos perdidos. E nós vamos ficar lá? Daqui a pouco eles vão bater na nossa porta. Olha, eles estão formando um grupão grande, segurando todos os partidos, porque eles precisam manter no poder, tá? E qual a vantagem Maria leva nisso? Hã? O que é que você leva de vantagem nisso aí? Uma cidade como é hoje, parece-me que está a 8ª arrecadação do Estado. Quinta arrecadação. E a gente vê assim, municípios, eu não vou muito longe, vou falar em Foz do Iguaçu, que tem uma arrecadação baixa, que vive simplesmente do turismo, que não tem indústrias, ela só vive da prefeitura lá. Ou você trabalha em hotel, ou trabalha na prefeitura, ou trabalha no Paraguai. E a cidade caminha. Nós não temos um hospital, temos esse hospital mal gerido ali, que não existe intenção, parece que alguma de melhorar na área da saúde, porque parece que o dia que melhorar a saúde em São José dos Pinhais, acabou a política, ninguém se elege mais. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. E isso que estou falando é fato. Nós não estamos aqui conspirando contra A contra B. Nós estamos no bate-papo franco e não somos os professores de Deus, porém, nós temos cabeça, nós sabemos pensar. E é o que precisa hoje. Então, não sei se você ficou sabendo sobre essa ocupação que ocorreu ali. Lógico. Fiquei sabendo, acompanhei, conheço o grupo pela internet, visitei ali o WhatsApp deles, Instagram. Não sou a favor desse tipo de ocupação, mas a gente tem contatos, né? E eu sabia que eles estavam fazendo essa ocupação realmente para chamar atenção para aquela área. Tanto que eles foram em cima de uma área federal, né? Eles não foram de sacanagem em cima de uma área particular de alguém que está pagando seus impostos, né? Tanto é que nós temos em São José 942 quilômetros quadrados. São José tem muita área, mas muita área. E nós temos área em São José devoluta. Nós temos área aí que está capitaneada, jogada às traças, com impostos atrasados, e eles não foram de sacanagem. Eles foram ali pontual, né? Dá para ver que a ocupação deles foi pontual, para chamar atenção mesmo, para tipo assim, vamos movimentar? Vamos trabalhar? É vergonhoso isso daí, né? Então, assim, realmente a gente entendeu ali a forma com que eles foram fazer. Talvez fique, né, meio chato para um, para outro, né? Daí vem toda aquela coisa, o governo Lula que tá aí, é por isso que estão fazendo, e tal, né? De novo, venho aqui que eu não fico defendendo nem A nem B, mas realmente o pessoal que foi ali, eles foram intencional para movimentar aquela área e ver se realmente o governo, tanto federal como municipal e estadual, resolve definitivamente, que é uma área que dá para chegar ali com 400, até eu ouvi falar em quase 500 unidades de casas, né, ou apartamentos, mas dá para fazer ali de uma melhor maneira. E eu já fiquei sabendo também que teve um grande projeto apresentado, né, lá atrás, no início da gestão e na gestão passada também, apresentado através existe uma ONG especializada, né? Eu fui lá, uma pessoa me mostrou o projeto, coisa assim, nada de apartamento fula, nada de porcaria, até porque é uma região ali que, né, que tem... Nobre, ali, uma região nobre, no meio do, né, pega todo o meio do Afonso Pena. Então, assim, eu vi um projeto maravilhoso, inclusive não ia nem onerar o município em nada. O município só tinha que dar os avais ali de documentação para liberar as casas ali definitivamente para sair, né? Não sei se é casas ou apartamentos, mas, enfim, o projeto era assim, os dois projetos que eu vi, tanto para casa como para apartamento, muito bonito, inclusive, coisa assim que as pessoas que estão em área de vulnerabilidade nem sonham em morar, porque essa ONG trabalha a nível Brasil, eles já fizeram projetos em São Paulo, coisa assim que já ganharam o prêmio Nobel a nível mundial, né, de assistência social. Então, assim, é um negócio muito bacana, né? Não é o meu métier, né, mas a gente é empreendedor e administrador. A partir do momento que você é gestor, empreendedor, administrador, não tem problema.
você toca saúde, você toca educação, você toca qualquer coisa, a gente pega, coloca os técnicos, coloca as pessoas capacitadas, pessoas responsáveis. E eu penso assim, tem a questão política? Tem a questão política. Tem que fazer os acertos, as acomodações, ok. Mas o que você tem que fazer? Você também tem que colocar metas. Viu? Cumpriu, cumpriu, meu irmão. Não cumpriu, eu fiz minha parte contigo. Daqui para frente, coloca o outro no lugar, se é o partido A, o partido B, e vamos para frente, Brasil. Porque a coisa tem que andar. Agora, a cidade não pode ficar pagando um preço por causa de conluios e acertos políticos. Porque eu vejo entendeu? assim, eu não tenho nada contra, não vou falar nomes, não vou falar de acertos, mas realmente, pontualmente, a secretaria, existe várias secretarias da cidade que elas são de negociações de acordos políticos. E a habitação, ela realmente passou 4 ou 5 secretários ali, né, por questões políticas mesmo. Mas penso eu que o gestor maior, que é o prefeito, que está sentado lá, tanto o prefeito como o vice-prefeito, eles têm que ter comando, têm que ter voz, têm que ter ativo isso, que por mais que tenha os acordos e as questões políticas e as acomodações, mas o resultado tem que ser entregue. Porque senão é o seu nome que está lá, pô. Você está entendendo? Não adianta a prefeita falar, não é minha amiga, gosto da senhora prefeita, legal, bacana, mas não adianta falar que, tipo assim, é igual o do Lula, eu não sabia. Não adianta falar. Não adianta. Quem está sentado na cadeira é a senhora. Quem manda e tem o comando é a senhora. Se a coisa não está acontecendo, vai vir para cima do gestor. Não tem o que fazer. E tem que não tem o que fazer. Quem coloca secretário lá é o prefeito. E quem tira secretário também é o prefeito. E tem que se entender que política é um jogo de interesse. Não é jogo para amigo. Não adianta eu querer agradar os meus amigos. Isso. É um jogo de interesse. É um nome que agora não tem que questionar. Eu penso assim, beleza, o partido tal, o grupo tal teve comigo, beleza, eu vou cumprir. Mas você chama o tal grupo, você chama aí o partido tal, que eu vou te falar que até essa Secretaria de Habitação, aqui entre nós, nem na eleição da prefeita teve. Né? Era totalmente contrário, batia pra caramba, falava mal pra caramba. Então, assim, até tem essa política em São José que quem fala mal se dá bem. Isso é verdade. Entendeu? A gente que vai lá, a gente que é parceiro, que é companheiro, que faz militância, que vai pra rua, que pede o voto, que faz as pessoas que não acreditavam acreditar que aquela pessoa pode ser a transformadora da cidade, essas pessoas não têm valor. Agora, pessoas que eram contrárias, pessoas que falavam mal, pessoas que chacoteavam. Teve pessoas até... Teve gente como é que eu posso te falar? Existe um episódio, vou falar aqui, tá? Mas teve um episódio num debate e isso jamais, eu acho um desrespeito, assim, de uma tremenda... Que a pessoa chegou a falar um palavrão enorme, chamar nossa prefeita de uma forma, assim, sabe? Chacotear de uma forma... E hoje tá na gestão. Você tá entendendo? Então, assim, cara, realmente, às vezes a gente fica abismado, fica chateado com as questões políticas na cidade. Mas o que eu penso? Quer fazer os acordos? Quer fazer as situações? Quer cumprir as situações políticas? Ok. Mas se não deu resultado, chama aquele grupo e fala assim, o fulano não deu resultado. Vamos trocar. Coloca outro nome. Eu preciso de resultado. E tem que ser. E não adianta, viu? Não adianta. Viu? Colocou o nome a prefeito, não aguentou a pressão, meu, entrega o boné e passa para outro. Falta agora menos de um ano. Se não tá aguentando fazer gestão da cidade, não adianta de mimimi, não adianta de conversa, não adianta de história. Entrega o boné para outro e deixa as pessoas fazerem. Deixa as pessoas mostrarem que gestão de verdade dá para fazer. Por que teve prefeito na história de São José que fez acontecer? Com muito menos, inclusive. Com muito menos arrecadação. São José hoje está batendo o teto máximo de arrecadação. Nós estamos entre os 5 municípios da arrecadação, né? Porque os outros municípios cresceram também. Mas nós estamos num teto que nunca se teve. Nós estamos com quase mais de 1,8 bilhões de reais e arrecadação do município. E fora que você pode fazer a parceria com o governo estadual e também conexões com o governo federal. Porque não adianta ir lá em Brasília também, né? Aqui entre nós, agora eu vou falar um negócio para você. A pessoa ir para Brasília,
né? O chefe do município e em Brasília falar que vai falar de saúde e eu não ver nenhuma foto com o ministro da saúde, eu começo a repensar o que está acontecendo. Qual que foi a receptividade do nosso município em Brasília? Porque fazer vídeo da grama na frente da placa do Ministério da Saúde, até eu, que sou um ser normal, um cidadão comum, né, um trabalhador da cidade de São José dos Pinhais, eu faço. Agora, um chefe do município ir lá e não falar com um poder maior, não vai resolver. Porque não adianta falar com um intermediário, não adianta falar com um colaborador que vai dar tapinha nas costas, é só perca de tempo em Brasília. E o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Se você não conversar com quem manda, e para isso serve o prefeito, para esse network e esse relacionamento. E eu sempre falava isso para a prefeita, né? E eu não tenho nada contra, né? Mais uma vez, quero dizer aqui que eu não tenho nada contra a questões pessoais, nada contra. O que tem que ter é equipe competente, pessoas boas, e tem pessoas boas. Na prefeitura tem, porque eu sei que tem. O que tem que fazer é o seguinte, deixar os egos de vaidade de lado e deixar as pessoas trabalharem. Pegar a competência dela e deixar aí no extremo da competência dela. Não pensar que ela, pela competência que ela tem, que ela vai querer passar por cima do seu mandato. Jamais. Isso jamais. Isso é ego de vaidade, isso tem que acabar. Porque sabe quem que sofre com isso, Aparecido, no final? Quem sofre com isso no final de tudo é a população que está lá, num dia de chuva como hoje, me desculpe a palavra, perdendo tudo e se fudendo para conquistar tudo de novo, que não é fácil, entendeu? Não é fácil. A dona de casa, o pai de família, ir lá parcelar tudo numa Casa Bahia e, de repente, numa inundação, ver tudo ir por água abaixo. E daí nego parece com marmita, daí nego parece lá falando, né, vem no bote aqui que eu te levo lá pro ginásio de esporte. Não é isso, cara. Porra, não é por nada. Aí o nego pode falar assim, mas é demagogia do Melim falar um negócio desse. Minha mãe e meu pai perderam tudo em 1983, na maior enchente que teve no Jardim P. Lembro. Tudo que eles tinham na vida. Meu pai trabalhou na roça, trabalhou em Balneário Camboriú, e na construção civil, juntou o que ele tinha. Montou um bazarzinho lá em 1980, no Jardim P. Em 83, a maior enchente veio e levou tudo. Temos fotos lá, eu tinha 3 anos de idade. E depois, em 89, de novo, passaram pela mesma situação. Então, a minha família sabe o que é perder. Hoje, Aparecido, hoje eu vou te falar, nós temos uma condição, entendeu? Eu não precisava nem estar aqui, cara, perdendo o meu, assim, entre aspas, abdicando do meu tempo, sabe? Porque nós já estamos há 30 anos comercializando, com a minha família, batalhando, correndo atrás, né? Meu pai acabou de passar aí por um câncer, a gente está, né, unido lá, nossa família, trabalhando. Meu pai passou agora por esse câncer, tirou um rim, tá lá já trabalhando de novo, né, com 76 anos de idade, né, mostrando pros meus sobrinhos da onde que se extrai todo o fruto que a gente tem, é do trabalho, né? Então, assim, não é demagogia. Às vezes as pessoas veem a gente numa situação legal, com um carro legal, morando num lugar bacana, mas não sabe do histórico que a gente teve. Correto. Então eu falo de carteirinha, porque é só quem passou para saber o que aconteceu. Quando eu falo de saúde, eu tenho uma coisa que me deixa muito irritado, que eu moro na zona rural. Eu até conversei com a secretária, que é minha amiga, um beijão, Débora, é uma pessoa sensacional, mas a área da saúde está bem doente. Eu conversei com ela sobre isso, ela me entendeu. Por exemplo, a região nossa ali, a região da faxina. Eu fui para consultar, cheguei lá, era mais ou menos umas 15 para as 6, tinha 12 pessoas na minha frente, 12 idosos na minha frente. Quando chegou no 8º idoso, acabou as vagas. Isso num dia. No outro dia eu fui novamente, tinha mais 10 idosos. Quando chegou no número 7, acabou as vagas. Então, eu como na situação na qualidade de jornalista, eu fui conversar com a médica. E disse, doutora, o que está acontecendo? Ela quis me negar a resposta. Eu disse, eu sou jornalista e eu quero que a senhora me informe o que está se passando. Quantos pacientes a senhora atende?
Ah, eu atendo 7. Eu falei, qual é o teu contrato? Ah, eu tenho que atender 14, mas por causa da rota eu não consigo, porque eu chego tarde. E isso acontece em toda a área rural. Então, porque eles pegam a van vai passando de posto em posto. Agora, que culpa nós temos de que a van demore a chegar? Aí conversei com a secretária e disse, olha, é difícil porque nem o médico quer ir para a zona rural. Caramba, e por que não cria um incentivo para isso? Porque vai lá, chega na faxina, não tem um telefone para se falar, não, de jeito nenhum. Ou fala por e-mail e não tem como um telefone para ninguém atender um telefone. É óbvio que os médicos não vão querer e não há incentivo algum. Sabe Se é contratado. E o que me irrita ainda é porque assim, nós, a população da zona rural, não vamos lá para pegar atestado, porque diz que a gente quer ir no posto para pegar atestado. Não, na zona rural nós não pegamos atestado, porque não vai servir para nada. Nós plantamos a nossa roça, nós carpimos, nós colhemos, e um dia que nós perdemos, é um desperdício para nós. E chegamos lá, não tem dentista, porque falta o ajudante dentista. Não tem médico, agora tem 24 horas, médico atende 24 horas semanal. É tudo que atende na nossa região. Caramba, uma região grande como é a região da faxina, a quantidade de pessoas que tem lá que não são atendidas é lamentável. E não discute esse assunto. E não busca, mas nós fizemos um chamado agora dos concursados, mas o povo não vem. Mas quem que vai vir se não tem incentivo? Se aqui o camarada vai lá para a zona rural, vai ganhar a mesma quantidade que está na cidade, e os que estão na cidade, eles ainda têm todos os recursos, quem é que vai querer ir para a zona rural? É lamentável. Então o que está faltando? Acima de tudo, gestão. É o que precisa. É gestão e respeitar. Eu falo aqui em nome dos moradores da zona rural, que eu convivo na zona rural, e vejo isso acontecer todo dia. Esses dias eu fiquei sem insulina, que eu estou diabético, e eu precisava pegar minha insulina. Eu precisei procurar um médico amigo meu do município para poder fazer para mim uma receita, porque eu não conseguia vaga no posto de saúde, onde é o meu domicílio. Eu faço tratamento, eu infartei 2 vezes, preciso fazer acompanhamento, é mais fácil eu fazer o meu acompanhamento lá no Angelina Caron do que no posto de saúde aqui em São José dos Pinhais. Então, assim, eu acho que está na hora de nós termos um gestor de verdade, alguém que venha dirigir a nossa cidade, que entenda tanto da questão financeira da cidade, administrativa, que entenda de coordenação. Adriano, tem umas coisas que me irrita dentro da cidade. Quer ver? Área de saúde. Infelizmente, a gente tem tantas coisas para falar no nosso município que podia ser melhor. Se você for olhar a questão de transporte escolar é um grande problema. E eu digo assim, que enquanto o vereador em São José dos Pinhais não tomar posição de legislar, fiscalizar e julgar as contas do município e parar de interferir em nomear diretores, em arrumar jeitinho para colocar os filhos do amigo para ir no ônibus e tal. Às vezes nós precisaríamos, eu falo que eu fui motorista de ônibus escolar, nós precisávamos mudar as nossas rotas para atender os filhos de amigos de vereadores, porque ia lá e fazia um acerto e a gente era obrigado a acatar aquilo. E mais, você imagine que tem um motorista que sai lá da Colônia Marcelino com o ônibus, pega os alunos, vem aqui na contenda, deixa os alunos, volta para casa dentro do Marcelino. Quando for 11h30 ele vem, pega os alunos novamente na contenda, distribui os alunos e volta carregado. Volta para o Marcelino novamente, aí volta para a escola, pega os passageiros, os alunos e leva para casa para depois ir para casa. Gente, um desperdício. A prefeitura deveria ter um pátio para colocar os ônibus, eu digo assim, na área da contenda. Para os motoristas deixar os ônibus, aí os motoristas são responsáveis pelos ônibus, leva para casa os ônibus, eles não vão embora a pé, e não é que eles querem ficar para baixo, para cima, pilotando, não, de jeito nenhum. É que a condição que é imposta, precisava de ter alguém que tivesse, no mínimo, conhecimento em logística. Gente, não é possível que um ônibus saia da contenda e venha lá na Cotia pegar aluno, se nós temos a escola do Marcelino, temos outras escolas
que seria viável, mas não, tem que ser assim. O sistema, infelizmente, não funciona. A gente precisa abrir os olhos e buscar dentro desta cidade alguém para que seja gestor da cidade, que tenha visão e que faça como fez o Dr. Paulo McDonald. Um grande abraço, Dr. Paulo McDonald de Foz do Iguaçu, um grande prefeito. Dr. Paulo McDonald, quando nós perdemos a eleição, eu estava no mandato do Celso Sames da Silva, nós perdemos a eleição e o Paulo era meu amigo, falou: Aparecido, eu quero que você venha comigo trabalhar na minha gestão. Traga um currículo. Eu estou esperando até o dia de hoje ele me chamar. Meu currículo não foi aprovado. Por quê? Eu era amigo do prefeito, mas ele não precisava de amigo. Ele precisava de alguém para administrar a cidade com ele. São José dos Pinhais precisa ter assim. A gente tem essa consciência. Espero, Deus, que esse grupo passe e que chega novos gestores e que eu terei orgulho de estar fora da gestão, mas que eu veja alguém competente administrando a nossa cidade. É o que nós precisamos. Sim. E é o que a população de São José precisa. O que eu torço também é que pessoas capacitadas, empresários, né, gestores, que essas pessoas também venham a falar de política, a militar em política, né, até porque essa política que gestiona a nossa cidade, cuida da nossa cidade. Você falou aí sobre duas situações que é o calcanhar daqueles da população: educação e a saúde, né? Então, assim, não precisa ser médico para falar sobre saúde e não precisa ser professor para falar sobre educação. Precisamos falar sobre gestão e trazer técnicos dentro dessas áreas, professores e médicos, pessoas capacitadas que entendem de operação, né, da situação. Você falou aí de questão de ônibus, é questão de buscar um contrato e ver se está terceirizado e pagando por quilômetro, né, rodado. Aí você já mata a charada. Né? Então, se está pagando por quilômetro, realmente ele vai rodar para tudo quanto é lado mesmo. Aí você mata a charada, né? Desde você, por exemplo, ter um posto próprio. Para que ter posto próprio, né? Sendo que você tem que tocar muitas das vezes esse posto, às vezes 24 horas e no final de semana para atender, porque tem as ambulâncias. E às vezes esse posto paga mais caro o combustível porque compra em menor quantidade do que as grandes compram. Então, por que não terceirizar? Então, a terceirização, em tese, às vezes é bom e às vezes também não é bom, né? Então, tudo tem que se analisar na questão e no tocante do olhar gestor. Né? Inclusive... Tudo pensando na prioridade, que é a população, que o cliente dessa empresa chamada São José dos Pinhais é a população na ponta, que tem que ser bem atendida e bem servida, certo? O dinheiro público tem que sobrar na ponta, tem que fazer com que ele sobre para ser investido da melhor maneira possível, né, dando retorno, e dinheiro tem, faturamento tem, o que precisa talvez é nesses entremeios uma melhor gestão para fazer sobrar mais na ponta, para ter melhores investimentos e a gente ter melhores resultados na frente, porque São José precisa, está crescendo muito, está vindo muita empresa para cá, então automaticamente vem muita população atrás e os problemas sociais vão aumentando também. Hoje nós estamos aí com 10% da população em área de vulnerabilidade. 10% da população, nós estamos falando em praticamente quase 40 mil pessoas morando hoje em estado de vulnerabilidade. É muita gente. E isso só vai duplicar, triplicar, se não tiver uma contenção de políticas públicas nessas situações. Aí que tem que se entender as prioridades da cidade. E prioridade não é radar, entendeu? Prioridade hoje não é um pitch, entendeu? Prioridade hoje não é certas situações. Por exemplo, saúde. Se a gente falar em saúde, você acabou de falar aí sobre lá a saúde básica, que é a primária. Aquela que quando a pessoa dá aquele primeiro sintoma, aonde que ela vai parar? No postinho de saúde perto de casa. E é ali que você tem que investir. Não é construir hospital, não. O maior investimento em saúde pública, e olhe que eu não sou da pasta, olhe que eu não sou médico, mas a gente é gestor. Pouco tempo que eu tive e a análise clínica, rapidamente que a gente faz, e conversando com alguns técnicos, e conversando com pessoas do governo federal e estadual, o maior investimento do governo federal é na saúde básica. É na saúde primária, ali perto de casa. É ali que você faz saúde de verdade. Porque ali você resolve
praticamente 70% dos problemas antes de chegar num hospital, antes de chegar numa UPA. Daí, se você resolver a prioridade que é perto da casa, talvez você não precisa imediatamente construir um novo hospital, que talvez não é a grande prioridade. A prioridade é atender lá perto da casa, é ter um ginecologista, é ter um pediatra, mas ter, entendeu? E de repente algumas unidades básicas espalhadas na cidade que vai com horário estendido, mas que tenham médicos, porque também não adianta abrir a porta e não ter um médico, como você falou. E Você essa entendeu? é o que vai descarregar tudo nas UPA, que hoje é um dos maiores consumidores do dinheiro Isso. do município. SUS funciona. Opa, Eu vim funciona do bem. velório hoje, Funciona muito bem. né? Que Deus a tenha, a dona Rosa, esposa de um funcionário, um colaborador nosso, né, da loja de Curitiba, 50 anos de casado. Teve efizema pulmonar, ficou 3 meses no Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba. As filhas relatando para mim o quão foi bem atendido no Hospital Oswaldo Cruz, um hospital público, né? Passou pelo Hospital Trabalhador, Oswaldo Cruz, e ficou lá 3 meses sendo atendida. Falaram só coisas maravilhosas do SUS. Fiquei assim, lisonjeado, porque o SUS funciona, mas ele funciona de uma forma, não aquela emergencial que você precisa. Por quê? Por que abarrota as UPAs e abarrota, às vezes, um hospital de porta aberta municipal? Porque o trabalho na unidade básica, ou de prioridade, não está sendo feito bem feito. Entendeu? Então está faltando, de repente, aquela equipe médica, o grupo de enfermeiros. Não que não tenha, nós temos na cidade boas pessoas, bons médicos, bons enfermeiros, mas a quantidade de população, ela mudou. São José está com mais de 350 mil habitantes. Nas questões políticas, nós vamos pela primeira vez na história de São José, vamos para segundo turno. A nossa cidade é uma outra realidade. A gestão, ela tem que pensar diferente. Nós temos que pensar São José diferente. E se não pensar, nós vamos ter graves problemas sociais a nível de médio e curto e longo prazo. São José está indo para um caminho que ela vai ficar impagável a conta, porque a arrecadação está se tornando muito menor que os problemas sociais. Ela vai ficar impagável. Se não se projetar, se não ir atrás do nosso dinheiro de verdade no governo federal e estadual, acabar com os egos de vaidade, entendeu? Nós não temos, né? Nós temos, eu acho que é louvável, inclusive eu ajudei, votei e trabalhei para que tivesse deputado da cidade, né? E mais está indo para um propósito que vai ter que ter mais deputado representando a cidade. Às vezes 1 ou 2 não dá conta, né? Não é por mau trabalho, mas gente, a gente tem que entender o seguinte: São José não tem dono, São José é do povo e é para o povo que tem que ser atendido. E enquanto um prefeito não pensar dessa forma, não trabalhar pelo que mais precisa, não fazer política pública, sair, que é o que eu mais entendi, Aparecido, que política pública é feita para as pessoas que mais precisam. Eu, graças a Deus, com a minha família, podemos agradecer a Deus que hoje nós não usamos o sistema público, em tese. Na grande maioria, nós não usamos o sistema público. Mas a nossa massa de colaborador, a nossa massa de pessoas da nossa empresa, da nossa companhia, ela usa. Então, essa política pública tem que chegar para essa massa, as pessoas que mais precisam da cidade. Por que faz 5 eleições que ninguém se reelege? Porque essa massa, ela é maltratada. Ela é maltratada no posto de saúde, ela é maltratada no hospital, ela é maltratada no transporte público, ela é maltratada aí nas beiradas do rio, ela é maltratada de um CRAS que não tem, né? Poxa, hoje nós temos uma assistência social, nada contra também. Gente, eu não estou falando aqui, às vezes a pessoa vai ver lá, vai achar que eu estou falando alguma coisa pontual para ela. Mas nossa assistência social está faltando, talvez, verba pública para chegar na ponta. Porque o que eu vejo de gente cadastrada que precisa de alimento, que precisa do serviço lá na ponta, não está chegando. E olha que o governo federal trabalha muito em cima disso hoje. O que precisa é mostrar que São José está no mapa da fome. Mas e orgulho vai permitir? E levar para o governo federal, ter a humildade de falar que tem gente que amanhece em São José e não tem o que comer. E se você levar esse mapa lá e mostrar para o governo federal,
A verba vem, mas você tem que levar o projeto. Não adianta ficar fazendo só bailinho para idoso e falar que a assistência está tudo bem. Viu? Nós temos que parar com isso. Temos que parar com esse ego de vaidade e botar gente olhando para frente e fazendo gestão com inteligência. Porque nós estamos levando de chicotada de algumas cidades do estado do Paraná. Nós somos hoje motivos de chacota. Eu sei do que eu estou falando. Talvez tem gente que vai passar o pano no que eu estou falando e vai fazer um plip, né, na hora de eu falar. Mas como nós estamos numa rede aqui de TV, que eu acredito muito nela, e não está vendido para o sistema, não, então eu vou falar, nem vai se vender. Eu vou falar e eu acho que vai ser postado o que eu vou com falar. certeza, com certeza. Então hoje nós estamos em alguns setores do governo federal e do governo estadual. São José, em termos de gestão pública, é motivo de chacota. Isso é uma vergonha para São José, para uma cidade tão próspera como a nossa cidade. E pessoas, quando querem ir lá e não servir de mula e nem aguentar no arreio, aqueles cavalo brabo que dá pulo e fala o que tem que ser falado, é aqueles que não param dentro do proteiro. Como eu, que acabei saindo, né? Mas faço jus que a gestão se ache, apesar de faltar menos de 12 meses para as eleições. Impossível. Quem não se achou até agora não vai se achar. Então, assim, não tem milagre, né? Porque, assim, a gente está no mesmo barco. E quando a gente está no mesmo barco, a gente faz jus que a coisa dê certo. A gente torce. Nós. Eu não estou torcendo para o mal da gestão. Pelo contrário, eu estou torcendo para o bem da gestão. Estou torcendo para que dê certo. Mas o que eu estou vendo é o seguinte, né? Eu não consigo enxergar ser licitado um projeto esse mês, por exemplo, de quase 14 milhões de reais para um lava-pés aqui no Aristocrata, para você fazer uma contenção daquela lagoazinha que tem no Aristocrata, que ela não dá problema e nem vaza água para cima, e você não vê um projeto desse sendo licitado lá no Jardim Modelo, no Independência, no Jardim IP, lá no São Marcos, lá na Borda do Campo, no Nemari, você entendeu? Que é onde está enchendo a casa de água das pessoas. Então, assim, volto a falar, cadê a prioridade? Quais são as prioridades dessa cidade? A prioridade é para quem fazer gestão para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro? É lamentável. É fazer o poder público chegar para as pessoas que mais precisam ou para as pessoas que menos precisam. Por isso que eu me revoltei quando foram fazer uma prefeitura em ação no Jardim IP. E daí não é que eu me revoltei, eu fiz um vídeo que acabou viralizando, mas falando para as pessoas que fossem lá na ação. Mas que pedisse para falar com a prefeita, que ela acabou ficando durante o dia inteiro, ela ficou só 25 minutos, e falasse com os secretários também. Não ficasse ali, fosse seguros pelos cargos comissionados, que só no IP deve ter uns 20 e poucos cargos comissionados que ganham bem, acima de 5 mil reais, que eu ainda falei no dia, quem que ganha acima de 5 mil reais no Jardim IP para trabalhar de segunda a sexta-feira, em horário comercial, fora exceto feriados, né, e finais de semana, né, não é para qualquer um. E facultativo? Entendeu? Então, assim, aquele dia, por quê? Porque eles fizeram uma ação levando para fazer RG, mas a RG já faz lá na subprefeitura. Levaram lá o pessoal do Cine para acolher os currículos do pessoal, mas isso já tem aqui na 15, e também se você entregar lá na subprefeitura, que tem lá no Guatupê, e pedir para entregar aqui, eles vão entregar também, fazer o cadastro no Cine, lá tem o pessoal bem capacitado, inclusive, para isso. Levaram gente para cortar cabelo, eu até, né, se eu soubesse, eu tinha ido lá, porque ele não pagava para cortar cabelo, né, sem demagogia, mas, porra, se economizar um vintão, trintão, dezão, já tá valendo. Com não certeza. É mesmo? Então, assim, para com demagogia, né? Vamos fazer a cidade acontecer. Mas eu estou bem preocupado porque estamos a menos de 12 meses das eleições. E pela sexta vez eu estou preocupado que esse povo está revoltado porque já foi lavrado mais de 50 mil multas. Está chegando no rabo do povo, entendeu? E as prioridades não foram feitas. Não, mas eu tenho um áudio aqui, ó. Vou até colocar o áudio. Eu acho até interessante, escutar. além dos radar, uma outra situação.
Eu acho assim, na questão... O que a moça colocou nesse áudio aqui, ó. Das... Passei lá sim, Adriano. Deus abençoe. Me atenderam super bem. Tô aqui no pit. Rapaz do céu, isso aqui é uma vergonha. Tá todo mundo molhado aqui. Não tem cobertura direito. A água tudo vindo nos pés. Tá uma situação feia aqui. Ó, eu quero que você veja que foi a mensagem de hoje. Eu nem falei sobre pit, que a mulher tava falando sobre outra coisa. E a mulher falando que tava no pit hoje. Ela mandou isso aqui, era 18h31. Ela no pit do Guatupê. Ela mora no Jardim Cristal. Olha a hora que ela chegou em casa. Ela mandou pra mim, isso aqui era 18h. Ela chegou em casa às 19h30. Ela levou 1 hora. Meu Deus do céu, pra andar 2,5 km. Poxa, Deus abençoe, viu? Adriano, que Deus multiplique muito na sua vida. Passei lá sim, Adriano. Deus abençoe. Não, desculpa, tá aqui ó, por mensagem. Verdade. Eu cheguei agora, toda molhada, 19h44. 1 hora depois. Não, esses dias minha tia saiu lá do IP. Eu e minha esposa estava aqui no estúdio e ela ia para minha casa lá na faxina. Ela saiu do IP, era 1h30. Nós chegamos ali no terminal. Nós pegamos o ônibus de 5h20. Tivemos que esperar ela chegar ainda. Ela falou, chegou ela, uma senhora de idade, chegou ali desesperada pelo tempo, ficou mais de 3 horas para conseguir do IP chegar aqui no terminal de São José dos Pinhais. É um absurdo. É um cúmulo essa situação. Então, na realidade, assim, ó, a política é feita em São José, que eu vejo, é para as pessoas que realmente não entendem da... Porque se você for andar de ônibus lá todo dia, não é o meu caso, não tô de demagogia também, mas se você for andar de ônibus lá todo dia, se você pegar esse ônibus lá, eu faço até uma... Aqui, ó, que esse vídeo vá para a prefeita. Prefeita, se a senhora pegar o ônibus em dia de chuva, como tá esses dias agora, que a senhora pegue esse ônibus, ou do Afonso Pena pro IP, ou pro Cristal, pro Guatupê, ou lá na borda do campo, para chegar até o Roseira, e a senhora pare no pit, para depois do pit, pegar mais um para chegar na sua casa. Faço votos que a senhora faça isso num dia de muita chuva. Tenho certeza que o bom coração que eu acho que a senhora tem ainda, a pessoa que eu conheci, a senhora vai mandar cancelar esse pit de uma vez por todas. Porque é só quem anda naquilo lá que sabe a dor que passa todo dia. Então, política de São José não está sendo feita para as pessoas que mais precisam. É isso, é a mensagem que eu queria deixar e queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez na RPW, aqui no estúdio da RPW. Parabéns, Aparecido, tá dando a cara para bater, né, levando informação à população. De uma forma ou de outra, alguém vai estar vendo, né, nossa entrevista, as suas entrevistas do dia a dia. De uma forma ou de outra, está chegando às pessoas e a informação chega de uma forma ou de outra. E o poder público, às vezes, é cutucado, né, principalmente agora em época de eleição, quando a gente cutuca eles acabam trabalhando, e quem ganha com tudo isso no final, a gente estando aqui agora, nesse horário, e esse tempo que nós tivemos, quem ganha no final de tudo isso, lá na ponta, é alguém que mais precisa. Eu quero te agradecer, Adriano, pela sua presença, pela disposição. Nós solicitamos e você veio de prontidão para a gente fazer esse debate, embora que não será o único. Nós faremos inúmeros e estamos à disposição aqui ao RPW, para aquele que quiser vir fazer o seu podcast e também quiser participar conosco do Roda de Fatos e Boatos. Quarta-feira nós iremos falar sobre habitação e na sexta-feira nós temos um problema para nós tratar sobre Fundação Cultural. Fundação Cultural, nós vamos falar sobre esse assunto. Estou embasando, pegando toda a documentação, nós teremos um advogado. Hoje, inclusive, tentaram cessear a minha voz na Câmara. Um vereador mandou eu calar a boca e respeitar ele. Nós vamos para cima. Muito obrigado de coração mesmo, Adriano. E as portas estão sempre abertas aqui. Obrigado, Vitor, nosso técnico. E que amanhã nós possamos ter um dia abençoado, chuvoso, porém abençoado. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Voltamos a qualquer hora. Tamo junto. Bora.